Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando aí nossa primeira live do nosso curso de Excel para iniciantes. Estamos abrindo aqui devagarzinho, o pessoal está entrando aí. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou só recapitular algumas questões aqui. O Lucas já entrou aí, bom dia Lucas, já tem mais gente entrando também, sejam todos bem-vindos. Bom, nós estamos começando essa semana, né? A gente começou aí o curso de Excel para iniciantes. Eu vou falar um pouquinho, se você está caindo de paraquedas aí, não sabe o que está acontecendo, eu vou falar um pouquinho. Mas nessa aula agora nós vamos tocar bastante pontos aí interessantes aí na que a gente trabalhou aí na primeira aula, né? Que a gente está trabalhando na primeira aula dessa semana. O curso ele vai ter 3 semanas de duração, tá legal? E aí o curso é tudo com certificado, é gratuito, é 100% online. Nós vamos ter algumas videoaulas, tem videoaulas disponíveis, o pessoal já está acessando, bastante gente já acessou. Tem os desafios, testes rápidos e a live semanal também, tá? Bom dia, Milena, seja bem-vinda. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui para você alguns pontos para você, só para ficar ciente do que a gente vai trabalhar hoje aqui, tá? Eu vou falar sobre o curso, o que é o curso, para quem caiu de paraquedas. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância das células, é bem aula inaugural. Nós vamos trabalhar aqui, arrumar uma tabela aqui e entender a diferença quando a gente usa ou não usa o endereço de células para fazer uma tabela, para fazer uma conta. Então nós vamos arrumar essa tabela aqui e depois fazer toda a operação. Bom, depois nós vamos trabalhar aqui as operações básicas, tá legal? Como é que a gente trabalha as operações básicas aí no Excel, soma, subtração, divisão, multiplicação. Vamos trabalhar um exemplo muito bacana para vocês entenderem aqui a multiplicação aqui também, tá legal? Então nós vamos trabalhar isso daqui a pouquinho. E por último aqui nós vamos montar uma tabela onde eu já vou dar um spoiler aí da aula 2, que é a aula da semana que vem, tá? Então isso aqui, só para vocês terem uma ideia de previsão, essa aula deve ter em torno de 30 a 40 minutos e dependendo do desenvolvimento, nós vamos trabalhar provavelmente até 1 hora, tá? Dependendo aí dos comentários, das dúvidas, pode ser que a gente estenda um pouquinho, tá? Então isso aí é só para você ficar ciente do que a gente vai trabalhar hoje. Então tem essas tabelas aí que a gente vai trabalhar. E eu vou falar um pouquinho agora sobre o curso para quem está chegando, para poder entender, tá? Então enquanto o pessoal está entrando, eu vou comentando aqui sobre o curso. Bom dia, Eliane. Seja bem-vindo aí também, tá? Durante a live, você pode ir colocando nos comentários aqui a sua dúvida, tá? Minha esposa está aqui ao lado, vai me ajudar. Então, nesse período de pandemia, a gente está aqui trabalhando de casa, né? Então, tem bastante gente aí já entrando. Então, estamos trabalhando de casa e pode ser que de vez em quando você escute algum barulho externo, passe o carro do ovo, alguma coisa engraçada, mas não se preocupe, tá? Então, minha esposa vai me ajudar aqui com as dúvidas, com os comentários e eu vou respondendo a vocês aqui também. Bom, então vou recapitular aqui e falar sobre o curso para quem entrou e só para a gente ir se organizando, tá? O curso ele é gratuito, é 100% online, ele ele tem certificado. Mas o pessoal faz um curso online gratuito e no final cobra certificado. Não, esse certificado é gratuito também, tá, gente? Então no final você recebe o certificado gratuitamente, além de assistir às aulas e participar do curso gratuitamente também, tá? Então tem duração de 3 semanas, a gente acabou de começar. Quem estiver aparecendo por aí, chegou agora, quero participar do curso, pode me enviar o WhatsApp para pedir mais informações, tá? O curso ele é totalmente via WhatsApp. Então a gente tem um grupo de WhatsApp, não tem burocracia. Como é que eu faço a inscrição? Tem que passar meus dados. Pode me enviar o WhatsApp que eu te explico, tá legal? Ou então, se já quiser entrar diretamente no grupo de WhatsApp, pode entrar também diretamente no grupo do WhatsApp através do site lá onde a gente já tem a primeira aula. Então tá aqui o site www.professormarcioreis.com.br. Só que não adianta você entrar no site e não entrar no grupo, porque é pelo grupo que eu vou passar as orientações, pelo grupo que eu vou tirar as dúvidas, é pelo grupo que eu vou te acompanhar o seu desenvolvimento, tá? Então, quem está fazendo o curso, além de estar no grupo, vai acessar as aulas, vai fazer os testes online também. Tá? Então, através dos testes, pessoal, muita gente me perguntou durante a semana, como é que você vai me avaliar? Eu só disse meu primeiro nome, como é que você vai me acompanhar, né? Então, através dos testes, eu vou acompanhar o seu desenvolvimento e através do grupo também, tá? Então, eu vou acompanhar por essas duas informações. Então, não adianta, por exemplo, você entrou no curso, faço o teste online e não estou no grupo. Então, para mim, você é uma pessoa que eu não conheço ali. Entrou no teste, eu não te conheço. Então, tem que estar no grupo e tem que fazer os testes online também, tá? Uma coisa bacana, assim, eu libero a primeira videoaula, você tem a semana para poder assistir com calma, tá? Não tem correria, você pode assistir com calma a videoaula
Tem o desafio, que trabalho na videoaula também, que o pessoal gostou bastante, né? E tem os exercícios que eu vou passar na quinta-feira. Amanhã eu vou liberar o primeiro exercício aí da aula 1. Tá legal? Então vocês podem ficar bem tranquilos aí sobre esse exercício da aula 1. Bom, e a live semanal que a gente começou agora, tá bom? Então isso é resumindo sobre o curso. Se você não tá participando ainda, pode participar. Se tiver algum amigo para indicar, é só indicar o meu contato para eu poder encaixar nos grupos aí. Já tem bastante gente participando, tá? Deixa eu dar as boas-vindas aqui também. Já chegou aí a Márcia, também já chegou a Adriana Correia. Sejam bem-vindas, tá? Sejam todos bem-vindos aí. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui então a falar um pouquinho do conteúdo aqui da aula 1. Nós temos aqui, recapitulando o que a gente vai falar: importância das células, alguns exemplos de contas básicas aqui. A gente vai formatar a tabela e fazer contas básicas e entender a diferença. Operações básicas aqui no Excel, tá legal? E um exemplo aqui onde eu já vou dar um pouquinho de spoiler aí para vocês aí do conteúdo da aula 2. Ok? Então vamos lá, vamos começar devagarzinho aqui. Seja bem-vindo, Jorge, também. Vamos lá. O primeiro ponto que eu comentei na aula, né? Muita gente já usa o Excel, já conhece o Excel e muitas das vezes comete um dos erros banais, bem simples, tá? Porque lá no início, quando começou a aprender de forma mais viciante. Então, eu aconselho sempre no início a você começar usando o endereço de célula, tá? Então, só para a gente recapitular um pouquinho do que a gente falou na aula 1, se você não assistiu ainda, pode assistir depois com calma, tá? Na aula 1 eu falo principalmente aqui sobre o endereço de célula logo no início, né? A importância do endereço de célula. Então, por exemplo, essa célula que eu vou marcar aqui com uma cor laranja, né? Essa célula aqui, que célula é essa? É a célula B2, ok? Então essa célula aqui é B2, coluna B, linha 2. Boas-vindas aí a Mai, Lohane também, sejam todos bem-vindos. Bom, se eu marcar essa célula aqui de amarelo, essa célula aqui é a célula C3. Tá legal? Então só para a gente saber aqui o endereço das células também. Se eu marcar essa célula aqui é a célula E6. Ok? Então, só para a gente entender como é que a gente marca o endereço de célula. Essa célula aqui é a coluna E, linha 6. Bom, vamos lá. Isso foi o primeiro ponto aqui. Por que é importante? Parece uma coisa banal, né? Quem trabalhou aí ou já brincou na época da juventude aí de batalha naval, o antigo batalha naval, você tinha que destruir o navio adversário, né? E para destruir o navio adversário, você tinha que descobrir em que posição ele estava. E aí você falava o endereço de um campo, né? Do adversário. E aí esse endereço do campo é justamente o endereço de célula aqui no Excel, né? A gente fala o número a letra da coluna e o número da linha, ok? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Nesse primeiro exemplo aqui, então, para a gente já começar devagarzinho, tá? Nós temos aqui... Eu vou mostrar para vocês a diferença entre duas tabelas, ok? Tem uma tabela aqui onde eu vou trabalhar sem o endereço de célula e é importantíssimo você prestar atenção nesse detalhe, tá? Porque a gente começa a acertar aí, para começar todo o raciocínio na construção de fórmula, toda a lógica, a gente começa a acertar por esse ponto. Então aqui, sem endereço de célula e aqui com o endereço de célula. Então vamos lá. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui na tabela, para a gente arrumar aqui o tamanho da coluna. Reparem que o valor do salário líquido está ultrapassando aqui o limite da coluna. Então eu vou puxar um pouquinho aqui em cima, ó, a gente clicando e arrastando, você consegue aumentar o tamanho da coluna, certo? Então aqui a gente acertou esse espaço. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Reparem que o salário líquido, o salário bruto aqui está ocupando um tamanho maior do que a coluna normal, tá? Então vou clicar, vou arrastar para o lado e ele ajusta aqui o tamanho da coluna. Primeiro ponto, né? Bom, reparem que aqui é uma célula que está praticamente, ó, ela está ocupando duas células. E eu quero juntar, então, esses dois conteúdos. Eu vou, então, mesclar a célula, né? Quem assistiu o vídeo da aula 1, eu mesclar a célula, tem que juntar as duas. Então, você pode clicar aqui no meio, clique bem no meio da célula e arrasta para o lado. Quando você faz isso, você está selecionando as duas células, tá legal? Então, a gente está começando bem do básico aí. Cliquei, arrastei, selecionei as duas células e vou clicar no botão aqui, mesclar células. Bem aqui em cima, mesclar e centralizar. Ele clica e junta as duas. Agora tem uma célula só. Tá legal? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Quero juntar as duas em uma única célula, ó. Tenho duas. Eu clico aqui no meio, arrasto para o lado
e aí vou mesclar aqui e centralizar. Tá legal? Então nós temos aí o cabeçalho aqui mesclando as células, tá bom? Bom, só dando boas-vindas aí a Áurea, a Cristina também que chegou aí, bom dia. Bom dia a todos aí que estão participando, tá? Bom, aí eu cliquei, mesclei as duas. Agora eu vou trabalhar aqui cor da fonte, né? Então, cor da fonte, como é que a gente coloca a cor da fonte aqui? É bem simples, né? Aqui no balde, então bem do básico, né? Para quem assistiu a aula 1 viu que é bem didático, bem devagarzinho a gente vai trabalhando. Então, cliquei aqui, escolhi uma cor. Aqui eu posso escolher uma outra cor também, clico aqui do lado do balde, né? Então tem o balde aqui. Eu posso escolher aqui uma outra cor que eu quiser. Tá legal? Então tá ali bem tranquilo para a gente colocar ali a cor de fundo. Agora, se eu quiser colocar aqui, eu posso colocar a borda, né? Então vou selecionar a tabela. Olha como é que eu fiz para selecionar a tabela. Eu clico no meio de uma das células. Cuidado para você não clicar no canto, porque se você clicar no canto, ó, na borda, ó, ao redor da célula e arrastar, o que vai acontecer é que ele vai levar esse conteúdo para outro lugar. Olha a confusão que eu criei aqui, ó. Eu cliquei na borda, arrastei, ele levou o conteúdo para outro lugar. Então é arriscado você fazer isso. Tem que clicar no meio da célula certinho para poder selecionar. Então eu vou desfazer. Aí você pode desfazer fazendo tanto Ctrl Z ou a seta aqui em cima, tá legal? Então desfiz. Eu vou clicar no meio da célula e vou arrastar para o lado e para baixo, ó. E aí você marca aquilo que você quer formatar, tá bom? Na aula 2 nós vamos trabalhar mais formatação, mas é só para você tomar cuidado, que muita gente às vezes tem dificuldade aqui. Pô, mas como é que eu seleciono? Se você clicar, por exemplo, no cantinho aqui, ele vai copiar o conteúdo, vai criar uma confusão danada, olha. Então, cuidado ao arrastar ali e selecionar. Então, você clica no meio, arrasta e seleciona, ok? Eu vou criar aqui uma borda. Então, aqui em cima eu vou colocar uma borda aqui para poder arrumar. Tem várias opções, ó. Eu vou logo em todas as bordas. Na aula 2 a gente vai trabalhar bastante isso, tá? Ok, vou fazer a mesma coisa aqui do lado, ó. Vou clicar no meio de uma das células, tanto faz, pode ser por aqui, arrastar para o lado esquerdo, ou aqui arrastar para o lado direito, ok? E você arrasta para baixo e seleciona. Então, eu vou aqui agora na borda e vou marcar aqui também, tá? Seja bem-vindo, George. Tá sumido, hein, George? Então, vamos lá. Agora eu selecionei as bordas aqui e vou arrumar um pouquinho mais agora os valores. Reparem que a gente ainda não viu isso na aula 1, tá? A gente não viu isso ainda, mas eu vou selecionar aqui esses valores aqui que vão ser valores numéricos, né? Selecionei, então cliquei e arrastei. E eu quero já colocar como moeda, né? Com um cifrão, né? R cifrão. Então vou colocar aqui em cima, ó. Tem uma opção aqui em cima, ó. Cliquei e selecionei. Defini quem eu quero formatar, né? E venho aqui em cima e vou mudar de geral para a opção moeda. Tem outras opções, outros caminhos também que a gente vai ver com calma depois, mas aqui a gente já formata como moeda. E olha que engraçado, olha o que aconteceu aqui. Por que apareceu, depois que eu formatei como moeda, apareceu esse hashtag aí, esse tralha, hein? Por que será que aconteceu isso? Então, tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Tem gente que entra em desespero. Caramba, eu fiz alguma coisa errada, desformatei minha tabela. Não. Isso acontece quando você tem um tamanho da coluna menor, né? Não está suficiente ali para mostrar aquele valor numérico. Então, na verdade, o valor está certinho. Você só precisa aumentar o tamanho da coluna, tá? Então, é um susto que às vezes as pessoas tomam. Eu vou clicar aqui, ó, aqui em cima, e vou clicar e arrastar para aumentar o tamanho da coluna, tá? Então, o número está ali. Se você diminuir, ele vai mostrar o hashtag ali. Se diminuir mais um pouquinho, ele fez no de baixo também, tá vendo? Então, o ideal é você vir aqui em cima, arrastar e ajustar o tamanho da coluna, tá? Então, vou fazer a mesma coisa aqui ao lado. Eu vou clicar e vou arrastar para poder dar uma arrumadinha aqui, né? E vou mudar para moeda. Tem uma outra forma também da gente selecionar e arrumar tudo de uma vez, tá? Se você quer arrumar uma coluna inteira, você pode clicar na própria coluna aqui em cima. Cliquei na coluna aqui em cima, agora eu quero centralizar, né? Então, eu cliquei aqui na letra C, na letra da coluna, tá legal? E vou clicar aqui, ó, centralizar, ele centraliza todo mundo. Então, você pode fazer isso de uma vez só. Você não precisa clicar em um, centralizar, clicar em outro, centralizar, clicar em outro, centralizar, tá? Você pode fazer tudo de uma vez. Fazer a mesma coisa aqui na coluna F, ó. Cliquei aqui e vou centralizar. Aonde que eu quero chegar com isso tudo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a importância do que eu falei antes aqui. Lembra que eu falei do endereço de célula? É uma coisa banal, né? Uma coisa simples. E, na verdade, não. Na verdade, a gente tem que dar uma ajustada aí para fazer as contas. Isso vai fazer muita diferença.
Então vamos dar uma olhada nesse cálculo básico aqui, ó. Eu tenho um salário base, aqui, tenho uma comissão que a pessoa ganha, e eu vou calcular o salário bruto. Então, teoricamente, você soma o salário base com a comissão, né? Uma conta bem simples, bem básica aí na matemática. Então, sem o endereço de célula, que é o que muita gente faz aí, tá? Eu vou colocar aqui para a gente fazer uma fórmula no Excel, o sinal de igual, né? Então, quem já assistiu a aula 1, se não assistiu, você pode assistir com calma lá. Coloca o sinal de igual, beleza? Ok, então vou somar aqui o quê? Vou somar 2.000 mais 300. Matemática simples, né? Ok, vai dar certo, agora vai dar certo. Você vai ter ali 2.300. Daqui a pouquinho vocês vão ver o problema que isso vai dar, né? Agora os descontos. Ok, vamos estimular aqui que ele tem R$ 500 de desconto. Tá legal? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que depois com o endereço de célula, tá? Vou deixar aqui os R$ 500 de desconto para não esquecer. Ok? Só um comentário aqui, gente, normalmente tem um delay aí, um atrasozinho de 15 segundos, tá? Porque a transmissão que a gente faz até chegar para vocês e depois vocês fazem os comentários. O Jorge Nogueira perguntou aqui sobre essa questão dos números. Quando a gente seleciona, ele fica um hashtag aqui, tá? A princípio, Jorge, é só quando tem números, tá? Se você fizer isso com um texto, por exemplo, aqui, ele perguntou se ao reduzir aqui a coluna, só acontece esse hashtag com números. A princípio, sim, tá? Se você arrastar, por exemplo, aqui o que tem conteúdo, ó, ele mantém, tá vendo? Ele não mostra o hashtag, só quando tem números, tá? Boa pergunta aí, Jorge. Bom, a Tayane perguntou aqui também se o vídeo vai ficar disponível para assistir depois. A princípio, sim, tá? Eu vou tentar aqui deixar liberado para assistir depois no próprio Facebook. Só que a gente sempre depende, né? Depende se o Facebook não vai dar nenhum erro na hora de salvar, se a internet vai estar legal, tá? Mas a princípio eu vou tentar deixar salvo aí. E a gente também vai tentar repetir à noite aí essa live, tá? Bom, vamos lá. Coloquei aqui os descontos, ok? E aqui vamos calcular o salário líquido. Vamos fazer da mesma forma, sem endereço de célula, tá? Então, na hora de calcular o salário líquido, qual é a conta que a gente faz? Salário bruto menos os descontos. Uma conta bem simples. Né? 2.300 menos 500. Se eu fizer aqui o OK, ele vai fazer a conta normal. Tá legal? Então, olha só. Para quem olha uma tabela dessas aqui, tá tudo certinho, mas tem um porém que eu já vou te mostrar essa diferença, tá? Um porém aí no cálculo que é não usar o endereço de célula na conta. Então aqui agora a gente vai fazer com o endereço de célula, tá? Mesma operação, mesma tabela, visualmente quem olha é a mesma coisa, não tem diferença praticamente nenhuma, tá? Então vou calcular aqui o salário bruto. É igual ao salário fixo, aí a gente vai usar agora o endereço de célula. Eu não vou digitar 2.000 mais 300. Eu vou digitar o endereço da célula. Então na hora que o Excel vai fazer a fórmula, na hora que ele vai fazer a conta, ele faz a conta considerando o endereço daquela célula que está ali. Então ele pega o conteúdo daquele endereço. Então, onde está o salário base? Ele está na célula F4. Então, se eu olhar, coluna F, linha 4. Então, eu posso escrever F4, tá legal? Mais, onde está a comissão? Está na coluna F, linha 5. Tá bom? A gente começa a falar um pouquinho disso na aula 1, mas só para a gente reforçar aqui, é importantíssimo você sempre começar a fazer suas fórmulas, porque depois quando você avançar, né, começar a trabalhar mais o Excel, com certeza você vai precisar desse raciocínio lógico e sempre usando o endereço de célula. Então é já importante que você crie o hábito de trabalhar dessa forma, tá? Não ficar na conta, na operação com números. Você vai entender por quê. Então vamos lá, somei aqui, vou apertar o Enter. Beleza? Ó, mesma conta, né? Diferença nenhuma. Agora aqui, salário líquido é igual o salário bruto, que está aqui, né? Menos o desconto. A mesma conta que a gente fez aqui, 2.300 menos 500. Só que ao invés de eu fazer 2.300 menos 500 com número, eu vou fazer com a célula. E aí também um outro macete aqui bacana, né? Conforme você vai se habituando a usar o Excel, você não precisa ficar digitando o endereço de célula. Você pode clicar na própria célula, tá? Então eu vou clicar aqui, essa célula, menos essa célula aqui, ok? Então, ó, você clicando na célula, ele já coloca aqui na fórmula. É igual uma célula menos a outra célula. Então, vou apertar Enter aqui e ele calculou. Mesma coisa, né? Fez o cálculo para um, fez o cálculo para o outro.
Mas o que será que tem de diferente entre uma tabela e outra? Pensa um pouquinho, 5 segundinhos, o que tem de diferente entre uma tabela e outra? Bom, você conseguiu perceber aí? A princípio, a única coisa que tem de diferente é o que a gente tem ali, endereço de uma célula e de outra, tá? Então, o que é importante você observar aqui? Essa célula, essa tabela que a gente fez aqui à direita, é uma tabela que ela altera de maneira flexível, tá? Então, ela atualiza de maneira automática, ok? Então, essa daqui, ela não atualiza de maneira automática. Então, vamos ver isso funcionar de verdade, né? Como é que isso funciona? Aqui desse lado, se eu alterar o salário base do funcionário, reparem que aqui o salário líquido não vai mudar, nem o salário bruto. Onde é que a gente fez a fórmula, né? Vou marcar de amarelo aqui. A gente fez a fórmula aqui e a gente fez a fórmula aqui embaixo. A gente fez a fórmula aqui e a gente fez a fórmula aqui embaixo. Quando eu alterar o salário bruto aqui, ele não vai recalcular o salário base, né? Ele não vai recalcular o salário bruto e nem vai recalcular o salário líquido. Então, vou mudar aqui para 2.700. Ok? Vou dar Enter. Não aconteceu nada. Mas o correto seria calcular 3.000 aqui, né? E o correto seria dar 2.500 aqui embaixo. Agora, vamos fazer aqui do lado? Olha só a diferença, né? Vou colocar aqui 2.700. Vou dar Enter. Olha que ele vai recalcular aqui e vai recalcular aqui, ó. Vou dar Enter. E ele recalculou, beleza? Olha que legal, né? Então, é um negócio simples, mas quando vocês começarem a trabalhar com fórmulas maiores, mais avançadas, vocês vão perceber a diferença que dá, tá? Então, se eu, por exemplo, aumentasse aqui a comissão para R$ 500, ele não recalcula. Se eu aumentar aqui para R$ 500, ele recalcula. Isso é uma tabela simples que a gente está trabalhando. Imagine você trabalhar com uma tabela longa, né? Uma tabela com mais fórmulas, com questões maiores, né? Então, isso a gente está falando de uma tabela pequena. Imagine você precisando trabalhar com dados mais importantes. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo aqui com a importância do endereço de célula. Aqui a gente trabalhou matemática, só que sem endereço de célula, então está errado. Não é para fazer dessa forma aqui. Tá legal? E aqui com endereço de célula, que torna a sua tabela mais... ela atualiza de maneira mais automática, tá? Show? Então, esse é o primeiro raciocínio para quem começa no Excel. Para quem começa no básico, é o primeiro raciocínio que você tem que ter. Usar sempre aqui endereço de célula. Então, nós vamos dar sequência agora. Vou passar aqui até algo que eu não trabalhei ainda na aula 1, tá bom? Mas já dando aí um conteúdo para a gente trabalhar, bem aqui no básico, né? As operações matemáticas simples, né? Todas as operações matemáticas. Soma, subtração, divisão, multiplicação. É importante que você não fique decorando fórmulas, não, tá? É importante que você saiba trabalhar usando essas operações matemáticas na construção da fórmula, porque quando você tiver uma fórmula mais complexa para montar, não vai existir fórmula pronta para você. Não adianta você procurar uma fórmula pronta, porque você vai ter que construir a solução. E aí, na hora de construir a solução, você tem que ter esse raciocínio, tá? Então, eu já começo com os alunos sempre assim, ó. Comece aprendendo a construir as fórmulas. Use o raciocínio lógico para construir. Então, por isso que eu apresento aqui sem fórmula pronta no início, tá? Então, é isso aqui que a gente vai trabalhar agora. Para quem chegou um pouquinho depois eu falo mais sobre o curso, né? Tem muita gente que está em dúvida ainda. Como é que está funcionando? Como é que são essas aulas? Se eu perder uma aula, como é que é o exercício? Então, para a galera que está participando aí, eu vou tirar essas dúvidas. E para quem caiu dos paraquedas e não está participando, também eu tiro dúvidas aqui daqui a pouquinho, tá? No final da aula, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Vamos para as operações, trabalhar as operações básicas, tá? Então, aqui soma a gente acabou de fazer, né? Bem simples. Eu vou fazer uma soma desses dois valores, né? 12 mais 20. Então, vou fazer aqui, é igual a esse valor. Olha, só usar o endereço da célula, você pode clicar, mais esse valor. Então, estou somando aqui os dois valores, ok? Esse mais esse. Então, vou apertar Enter, que é aquele que a gente fez lá no início, né? Essa célula mais essa célula vai me dar aqui esse resultado final, tá legal? Então, endereço de célula mais o outro, simples. A subtração, gente, só segue o mesmo raciocínio. E aí que tá, né? Tem muita gente que fica com o hábito de vou decorar a fórmula, né? Então, eu sei que para soma tem o autossoma lá em cima, né? Se eu fizesse aqui com autossoma, olha que legal. Você vai lá em cima, tem um botãozinho de autossoma, né? Você clica no botãozinho de autossoma, molezinha, ele inclui uma fórmula de soma, perfeito.
Aí quando a pessoa vem na subtração, aprendeu a decorar a fórmula, fica procurando fórmula de subtração, tá? Então, nesse caso agora você vai ter que usar matemática, né? Então vamos lá. É igual essa célula, você pode clicar, tá? Ou digitar, menos essa célula aqui, beleza? Então, um menos o outro, bem simples. É o hífenzinho, né? Um menos o outro, você aperta o Enter, está calculada a subtração. Então, isso aqui a gente também trabalhou na aula 1. A gente não viu na aula 1 divisão e multiplicação, mas eu já vou dar esse conteúdo para vocês aqui, que é bem simples, bem fácil. Mesma lógica de soma, mesma lógica de subtração. Só que você vai usar um barra para dividir, tá? No Excel é um barra. E para multiplicar você vai usar um asterístico. Tá legal? Então guarda isso aí. Para dividir você vai usar um barra, para multiplicar vai usar o asterístico. Então vamos lá. Quero dividir 60 por 3, né? Então, a mesma lógica que a gente fez aqui, ó. Você usou o endereço de célula para subtrair, você vai usar endereço de célula aqui para dividir. Então, é igual esse valor dividido, então dividido é o barra, certo? Por esse valor aqui. Sempre repetindo, sempre com endereço de célula, tá? Então, é esse valor dividido por esse. Vou apertar Enter, calculado. Show? Muito simples, ó. Um dividido pelo outro. Então, é só você lembrar que a divisão é com barra. Não precisa ficar decorando coisa não, tá? Multiplicação, mesma coisa, mesma lógica, só que eu vou usar o asterístico. Então, bem simples também, né? É igual a esse valor, asterístico, esse valor. Então, é um valor vezes o outro, né? Uma célula vezes a outra, você aperta o Enter. Ok, está calculada ali a multiplicação. Então, recapitulando aqui, ó, um vezes o outro. E a divisão, você vai usar o barra ali, um dividido pelo outro. Show? Show de bola, gente. Vamos prosseguir então agora com o próximo aqui, bacana. Se tiverem dúvidas, podem enviar aí no chat, tá? Qualquer comentário podem enviar no chat. Essa aula é bem básica no início, né? Eu vou trabalhar agora um exemplo aqui mais claro para vocês sobre essa questão do endereço de célula. Só que agora eu vou usar a multiplicação, tá? Então a gente, olha só, hein? Não tinha isso na aula 1 lá, hein? Isso aí é um plus que eu estou trazendo aqui já para a gente já começar a se movimentar um pouquinho mais. Então, aqui a gente fez um exemplo do endereço de célula, para vocês entenderem a importância, mas com a soma. Só que agora nós vamos fazer um aqui com a multiplicação, tá? Então, já trouxe aqui uma tabela pronta para a gente poder trabalhar. Vamos lá. Nessa aqui primeira, tá? Eu vou fazer o cálculo aqui sem o endereço de célula. Eu quero saber o total que vai ser gasto, tá bom? Eu vou colocar aqui em reais, em moeda. Já arrumei aqui, está em moeda, né? Aqui também eu vou arrumar para moeda. Você pode formatar até mesmo antes de você começar a digitar os valores, tá? Então, vou colocar aqui em moeda. Aqui eu vou colocar em moeda também. Tá legal? E agora a gente vai começar a fazer essa continha aí. Ok. Comprei 4 livros, né? Continha de material escolar, né? Comprei 4 livros a R$ 60. Você quer calcular o quanto você gastou naqueles livros, ok? Então, vou fazer a conta aqui do lado. É uma multiplicação, né? 4 livros, R$ 60, 4 vezes 60. Então, vou colocar aqui. É igual, sem o endereço de célula. Está errado isso, tá, gente? Não é a forma correta. A conta vai dar certo, mas não é a forma correta, tá? 4 vezes 60, ok? Vou dar o Enter aqui. 240, certinho. Vou fazer o de baixo. É igual a, aí aqui, 5 cadernos, vezes R$ 12, que é o preço do caderno. Então, relembrando, não está certo fazer sem endereço de célula. R$ 60. Agora aqui, 3 vezes R$ 2. Cada caneta foi R$ 2. Comprou 3 canetas, 3 vezes 2. Certo? Então, nós fizemos aí a nossa primeira continha aí com a multiplicação. Agora eu quero o total aqui embaixo. Quero calcular o quanto vai dar aqui no total. Então, sem endereço de célula, mesma lógica, né? 240 mais 60 mais 6. Ele vai me dar o total, né? 240 mais 60 mais 6. Ele vai me dar o total aqui, R$ 306 é o custo total que eu vou ter. Então, a tabela está certa? Está certa. Porém, ela não se atualiza de maneira automática e é aquele problema que a gente falou antes, né? Então, vamos fazer a mesma coisa com a multiplicação aqui agora com o endereço de célula aqui ao lado, tá? Então, eu vou usar aqui quantidade vezes o preço.
Vou dar Enter. 240, certinho, né? Aqui embaixo é igual a quantidade vezes o preço. Vou dar Enter, mesma coisa. Agora é igual a quantidade vezes o preço. E vou dar Enter aqui. Uma coisa bacana que a gente viu é o autossoma, né? Então, quando a gente faz a soma de dois itens, três itens, não tem problema nenhum você fazer a soma da maneira simples, né? Que é igual a um mais o outro, mais o outro. Não tem problema nenhum. O problema é quando você tiver uma lista, por exemplo, uma lista de compras do supermercado, né? Uma lista de compras do supermercado, se você tiver lá 200 itens para fazer a compra, fica complicado você colocar um por um, né? Então aí vale a pena você usar o botão do autossoma, né? Então vamos usar o autossoma aqui. Eu vou clicar aqui no botão do autossoma. Ele automaticamente verifica os itens que tem acima. A mesma lógica serve se ele tiver itens para o lado, tá? Se for uma tabela longa, se você usar o autossoma, ele identifica os itens do lado também, tá? Então, ó, cliquei, ele calculou a soma, só que olha como é que ele coloca a fórmula aqui. É interessante você entender, tá? Não fica decorando fórmula, não. É importante você interpretar o que ela faz ali, porque vão ter momentos que você vai ter que pegar essa fórmula, juntar com outra fórmula dentro dela, e pode ficar difícil, né? Então, para você entender como é que funciona, bem simples. As funções no Excel, ela tem o nome da função e sempre abre e fecha parênteses para fazer alguma coisa dentro dela, tá? Então, reparem que ela tem o nome da função e abre e fecha parênteses. Dentro dela, olha o que ela colocou aqui. H3, dois pontos, H5. O que isso significa, gente? Dá uma olhadinha para cá. H3 é a primeira célula que está aqui, ó, que tem o 240. H5 é a última. Quando ele usa dois pontos, significa que ele está somando do primeiro até o último item. Então, se você tivesse 50 itens, você poderia botar do H3 até o 50, 52, né? Do H3 até o H52, H53. Então, você pode botar e ele vai funcionar para todos. Então, por isso que é muito mais rápido você usar o botão do autossoma aqui, porque você vai pegar de um item até o outro, quando tem dois pontos, tá? Se fosse ponto e vírgula é uma outra história, não precisa se preocupar agora, a gente vai ver isso em outra aula, tá? Mas se fosse ponto e vírgula, ele pega itens aleatórios soltos, tá? O dois pontos não, o dois pontos ele pega de um item até o outro. Então aqui a gente fecha aqui a soma, dá o Enter. Olha só, a mesma coisa de novo, né? Mesmo raciocínio, né? Aqui com célula, endereço de célula, e aqui sem endereço de célula. Mas olha o impacto como é maior agora. Essa tabela aqui diz a quantidade que eu quero comprar. Então, se você trabalhasse em uma papelaria, estivesse vendendo para o cliente ali o produto e o cliente quisesse saber quanto ele ia gastar. Se você estivesse com essa célula aqui, você tem que ficar fazendo conta na calculadora. Se você estivesse com essa tabela, né? Se você estivesse com essa tabela aqui, o cálculo é automático. Então, você não precisaria ter a calculadora ali, você só colocar a quantidade, ele já vai automaticamente calcular o preço total aqui. Então, vamos ver essa diferença? Eu vou mudar a quantidade de livros, cadernos e canetas. Reparem que aqui vai continuar a mesma coisa, não vai mudar. E aqui ele vai calcular automático. Aqui onde tem o endereço de célula. Então, reparem nessa diferença. Vamos mudar aqui a quantidade. Vou colocar aqui 6 livros, 6 cadernos e 6 canetas. Vou mudar tudo para 6. Então, todos os valores vão ser recalculados só nessa tabela ao lado. Então, vou colocar aqui 6 livros, 6 cadernos, 6 canetas. Repararam como muda automático aqui? Ó? Vou desfazer. Olhem para cá. Enquanto eu estou digitando, olhem para cá para essa tabela, tá? Eu vou mudar 6, 6 e 6. 6, 6 e 6. Olha que bacana. Ele recalculou aqui automático, tá? Então, muito legal, muito legal. Então, sempre que forem fazer, façam com endereço de célula para isso. E a gente está bem na primeira aula do Excel básico, né? Do Excel para iniciantes. Então, fiquem atentos a isso aí. Agora, gente, eu vou pegar uma última tabela aqui para trabalhar com vocês aí um spoiler, um pouquinho das aulas que vem por aí. E também é bem bacana porque a gente vai trabalhar aqui auto-preenchimento, então tem tudo a ver que a gente trabalhou de soma, mas algo bem interessante, quando você clica e arrasta a fórmula para trabalhar a fórmula com várias linhas ao mesmo tempo. Então você não precisa ficar, por exemplo, fazendo várias vezes a mesma fórmula. Por exemplo, aqui, né? Eu quero calcular o total do João. Pô, aí você coloca a fórmula do João, depois você vai colocar a fórmula da Maria, depois a fórmula do Carlos. Se fossem 100 vendedores aqui, né? Trabalhando com vendedores. Se fossem 100 vendedores, você vai fazer um por um? Loucura, né?
Então, no Excel, aí que então, está a grande riqueza do Excel, ele tem muita coisa que é automática, que as pessoas não conhecem, e eu já vou dar um spoiler para você aqui agora, que é quando a gente arrasta a fórmula e ela funciona para todos, tá? Muita gente que já sabe usar, ok, mas quem não conhece, isso aqui parece até um passo de mágica, né? Porque ele agiliza o nosso trabalho. E só vai funcionar e se arrastar as fórmulas. Onde, na verdade, eu vou fazer a fórmula para o primeiro aqui, e depois eu vou fazer a fórmula funcionar para todos. Então, se tivesse 300 funcionários, eu ia fazer para o primeiro e a fórmula ia funcionar para os 300 funcionários. Mas isso só vai funcionar se você usar endereço de célula, tá? Então, por isso que eu forço muito isso na aula, para a gente não perder essa questão do endereço de célula aí, tá? Deixa eu só agora abrir aqui o... Para quem está olhando aí, acompanhando, daqui a pouco eu falo sobre o curso mais detalhes, tá? Orientações aí do curso, daqui a pouquinho eu entro nesses detalhes. Então vamos lá, vamos trabalhar nessa tabela aqui, que é justamente o que interessa para a gente agora como spoiler. Vou dar uma arrumadinha na tabela, né? Reparem que aqui, ó, o tamanho está curto, eu posso arrastar para o lado, e olha que legal também, se você clicar duas vezes entre uma coluna e outra, automaticamente, se você clicar duas vezes aqui, ó, entre uma coluna e outra, automaticamente ele já coloca no tamanho exato do conteúdo, tá? Então já arrumou aqui. Vamos centralizar? Então, para centralizar, você pode juntar todas as células de centralizar também, tá? Bom dia, Cecília, seja bem-vinda aí também. Então, vou centralizar aqui, ó. Vou selecionar, ok? Tudo que eu quero montar, selecionei todas. E agora eu vou centralizar. Então, vou clicar aqui no botão, no ícone de centralizar aqui em cima. E centralizo todos ao mesmo tempo. Então, você não precisa fazer um por um, tá? Vou colocar aqui uma borda. Já dei uma arrumadinha aí com a borda. E eu quero juntar agora isso aqui numa célula só. Lembra do mesclar células, né? Que a gente viu na aula 1. Quem não viu pode ver ainda. Vou juntar aqui, ó. E vou mesclar células e centralizar. Só para ter ali o cabeçalho da minha tabela, né? Uma tabela de vendas. E agora nesse cabeçalho eu vou colocar aqui uma cor diferente. Vou colocar borda. Só clicando no ícone ele já coloca ali. Ok? Isso a gente vê mastigado na aula 1. Na aula 2 principalmente tem bastante coisa a respeito. Ok. O que eu quero fazer aqui, gente? Reparem que é uma tabela onde eu quero trabalhar vendas, né? Então isso aqui um pedacinho do que eu vou falar que a gente não viu ainda, é um spoiler para frente. Então eu quero agora calcular o total de vendas de cada vendedor. Então aqui, por exemplo, eu quero o total de vendas do João, da Maria, do Carlos, tudo que eles venderam nos 3 meses. Aqui abaixo, eu quero o total de vendas da equipe naquele mês. Então olha que legal, ó. Janeiro. Janeiro foram feitas essas vendas pelo João, pela Maria, Carlos, eu quero o total aqui embaixo. Ah, mas aí você já aprendeu a usar o autossoma, né? É mais fácil você fazer com autossoma. Então, rapidinho, né? Eu vou clicar aqui, vou clicar no botão de autossoma e ele vai reconhecer lateralmente. Ó, ele pegou do C4 até o E4. Ó. Lembra que eu falei há poucos minutos atrás? Ele inclui automaticamente a fórmula de soma, abre parênteses e fecha parênteses, e dentro da fórmula ele coloca o primeiro item que você quer juntar da lista até o último. Então ele pega desde o C4, que está aqui, até o E4. Então ele pega ali todos os itens do C4 até o E4. Tá? Então ele pegou uma sequência também lateral, não é só de cima para baixo. Né? Então vou dar um Enter aqui. Ele fez ali, 9.450. Aqui embaixo, ó, eu posso fazer a mesma coisa que ele vai pegar todos aqui de cima. Então vou fazer o autossoma, ele vai pegar todo mundo aqui de cima. Então vou clicar aqui, vou clicar em autossoma. Olha que legal. Reparem a lista, ó. C4, 2 pontos, C8. Quando tem 2 pontos, é de um item até o outro, tá? Então vem aqui do C4 até o C8. E aí ele pega a lista completa, tá? Então vou dar Enter aqui. E ele pegou todos os itens. Vamos dar uma arrumadinha só nos valores? Vou colocar moeda. Então vamos lá. Moeda aqui, ó. E aí já está com todos aqui os valores em moedas, né? Ok. Agora que está um grande pulo do gato aí, que eu ainda não passei na aula 1, que é o que vai fazer vocês ganharem velocidade, tá? Então sempre nas aulas eu procuro dar dicas que vão fazer você agir com raciocínio lógico e também ganhar velocidade na produção das planilhas. Então coloca uma coisa na sua cabeça. Você tem duas opções na sua carreira aí, trabalhando com Excel ou outras questões administrativas também. Uma opção é você, a vida inteira, trabalhar preenchendo planilhas, né? Então é um trabalho mais operacional, onde você vai só preencher planilhas.
Ou você pode aproveitar a oportunidade e aprender a criar e a construir as suas planilhas, usando a lógica, usando as fórmulas, aprendendo a construir as fórmulas. Então, o que eu vou sempre passar para vocês é esse pulo do gato, tá? Os cursos tradicionais normalmente ensinam você a ficar decorando fórmula, a ficar repetindo exercício, tá? Eu quero fazer você pensar, tá legal? Então, olha só que legal. Aqui, ó, essa fórmula aqui, ela faz referência às células do C4 até o E4. Então, existe algo no Excel que a gente chama de auto-preenchimento, tá? O que ele faz é quando a gente pode arrastar uma fórmula. Isso aí já é um spoiler da aula 2, tá? Eu posso agora, ao invés de... Pô, imagina só, fiz a fórmula do João, vou ter que fazer da Maria, ter que fazer do Carlos, do fulano, do Beltrano. Se fossem 200 funcionários, eu estaria morto de cansado no final do dia. E, pasmem, né? Tem muita gente que sofre com isso o dia inteiro, onde você vai ver aqui que um clique você resolve para todos. Então, tem gente que conhece, tem gente que não. Quando você clica aqui na célula, no canto inferior direito tem um botãozinho ali, ó, que quando você passa o mouse, é um quadradinho pequenininho em preto, né? Quando você para o mouse em cima, ele marca ali uma cruzinha diferente, o cursor muda, né? Então, se eu clicar aqui no cantinho inferior direito, bem no cantinho mesmo, clicar, segurar o mouse e arrastar para baixo, olha o que vai acontecer. Ele vai copiar a fórmula para todos. Legal, né? Então, o que ele fez, na verdade, o Excel ele entende que aquilo ali pode ser uma sequência. Então, ele pega essa sequência e copia para baixo a fórmula, ele não copia os valores. Muito bacana, a gente vai entender isso com calma na aula 2, tá? Mas só para você entender aqui, olha, ele fez a soma de C4 até E4. Quando eu arrastei para baixo, o de baixo fez a soma de C5 até E5. Quando eu arrastei, o de baixo fez a soma de C6 até E6. Então, ele sempre vai considerar que ele está fazendo uma soma dos itens do lado, tá? Então, quando você arrastar para baixo, ele vai fazer isso automático, tá? Então, só vai funcionar, mais uma vez, se tiver o endereço de célula, senão ele vai arrastar valores, vai copiar valores, não vai funcionar. Então, do jeito que a gente fez aqui certinho, com o endereço de célula, ele vai funcionar. Ah, professor, mas eu posso arrastar para o lado também? Porque aqui eu calculei total de janeiro, fevereiro e março, né? Eu não quero fazer um por um, não. Eu posso arrastar? São 12 meses, né? Imagina você fazer tabela com 12 meses. Você pode clicar também aqui no cantinho, ó, mesma coisa. Cantinho inferior direito, você clica para o lado, ó, e ele vai copiar a fórmula. Quem chegou depois na aula não viu que a gente... O que acontece? O que é esse hashtag aqui? Você pode clicar aqui em cima e arrastar para o lado e aumentar o tamanho da coluna. É porque o tamanho está pequeno, tá? Não se assustem. A coluna está pequena para o tamanho de fórmula que deu ali, né? Então, eu vou clicar e arrastar para o lado, ó. Legal, né? Isso aqui é muito legal, mas o auto-preenchimento tem coisas muito bacanas que você pode fazer aí, muito além disso aqui, tá? Isso aí é só para você conhecer um pouquinho. A gente vai começar semana que vem também. Na aula 2 vai ter um pouquinho disso aqui, tá? Mas é só para você conhecer sobre essa parte aí do auto-preenchimento. Bom, galera, o que a gente tinha de conteúdo para revisar era praticamente esse. E eu vou agora só falar sobre o curso e tirar dúvidas, tá? Então eu queria falar agora sobre o curso, para vocês entenderem melhor aí, quem tiver dúvida. Quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, não sabe nem o que está acontecendo, também eu vou orientar aqui, não se preocupem. Tá legal? Então vou falar um pouquinho o que é o curso aí para quem entrou depois ou para quem quer buscar mais informações, tá? Então só orientando, o curso está sendo todo via WhatsApp. Só beber uma água aqui só um segundo. Perdão, gente. É quase uma hora falando aqui, tem que ter um pouquinho d'água. Então, o curso está sendo todo via WhatsApp, em grupos de WhatsApp, tá? Então, se você quiser participar, não precisa passar por uma burocracia de se inscrever, você pode entrar no grupo WhatsApp. Márcia perguntou aqui, para ir colocando os outros meses, vamos aprender na próxima aula. Você pode até já ir adiantando, tá, Márcia? Você pode ir treinando. Mas, por exemplo, se eu quiser inserir uma coluna aqui para já ir colocando mais meses, né? Eu entendi que a sua pergunta eu só fiz janeiro, fevereiro e março, né? Tá aqui no comentário, né, Márcia? Então, eu fiz janeiro, fevereiro e março. Mas se eu quisesse incluir aqui abril, maio, junho, é só inserir outras colunas aqui. Como é que a gente faz para inserir coluna? A gente também até tem isso lá na aula 1, mas é legal, foi boa pergunta, tá? Obrigado aí, uma boa pergunta. Eu posso clicar aqui com o botão direito, ó. Aqui está a coluna de março, né? Após a coluna de março, eu posso clicar com o botão direito aqui em cima, ó. Clico com o botão direito, inserir. Ele vai dar a opção de você inserir uma nova coluna, tá? Então, cliquei com o botão direito, inserir.
e ele insere uma nova coluna. Aí eu posso clicar com o botão direito de novo, inserir uma nova coluna. E aí, olha que legal. Foi bom você ter feito essa pergunta, porque o autopreenchimento, que eu mostrei para você aqui, que é de arrastar os valores, ele também funciona para você arrastar alguns conteúdos que o Excel entende que é uma sequência. Por exemplo, janeiro, fevereiro e março, ele entende que é uma sequência de meses. Segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, ele entende que é uma sequência de dias da semana. Então, se eu arrastar aqui, por exemplo, janeiro, clicar no cantinho inferior direito, arrastar para o lado, ó, ele automaticamente coloca os meses. Não é legal isso? Aí sim, aí tem os valores de venda de cada um, né? Eu não sei quanto cada um produziu de venda, né? Aí vou colocar aqui, ó, reparem que ao digitar o valor ele vai recalcular automático, ó. Ele já incluiu automático, tá? Então depois a gente vai reforçar um pouquinho mais esse tipo de operação, mas foi uma excelente pergunta, tá, Márcia? Bem legal, porque aí você pode agora, se você colocar os valores aqui embaixo também. Então aqui, a fórmula que a gente tinha feito aqui embaixo, você pode arrastar e ela vai continuar recalculando aqui de maneira automática para os outros meses. E o que tem de legal também, gente, não precisa ficar esperando, por exemplo, os valores entrarem para você começar a montar as planilhas. O legal é você montar a planilha antes, né? Você pode montar toda essa planilha aqui, ó, vamos colocar vazia, ok? Está vazia e ela já está com as fórmulas prontas, ó. Você pode montar uma planilha assim para começar a trabalhar, né? Você monta a planilha e deixa ela pronta. Depois, quando você começar a preencher, eu vou desfazer aqui para não perder os valores, tá? Depois, quando você começar a preencher, automaticamente, ó, ele vai incluindo aqui esse cálculo. Automaticamente ele vai incluindo o cálculo ali e vai somando. Então você não perde os valores que tem lá. Legal, né, Soraya? Obrigado aí pelo comentário. E ela serve também, ó, quando eu falei de janeiro, fevereiro e março, já que a gente está aproveitando aí o assunto, que é um assunto a mais, né? Eu vou incluir aqui abaixo também, só para vocês terem uma ideia. Se eu colocasse aqui segunda-feira, não funciona para tudo, tá? Funciona para algumas questões. Eu vou arrastar para baixo e ele coloca os dias da semana também, tá? Se eu colocar abreviado, segue e arrastar, ele também coloca ali os dias da semana, tá? Isso é bem bacana. Agora a Soraya fez uma pergunta legal. É legal que a gente está avançando no assunto, tá? Esse assunto é muito bom, muito bacana. Cuidado, os de números, dia da semana funciona. Você fez a pergunta na mesma hora que eu estava comentando, né? Legal. Linhas funciona e coluna funciona, dos dois lados, tá? Reparem que eu arrastei o mês para o lado, né? Arrastei o mês para o lado e arrastei dia de semana para baixo. Então funciona para os dois lados. Se eu pegasse segunda-feira aqui e arrastasse para o lado, também vai funcionar do mesmo jeito, tá? Funciona do mesmo jeito. O Jorge perguntou se hoje para esvaziar eu apaguei. Eu apaguei sim, tá, Jorge? Eu selecionei tudo, selecionei e apertei o delete aqui no meu computador, tá? Selecionei e apertei o delete. E aí vamos à pergunta aqui da Soraya. Olha que legal quando a gente fala de números, tá? Se você colocar o número 1 e arrastar para baixo, ele não vai copiar, tá? Ele não vai colocar a sequência. Ele vai trabalhar aqui a cópia do conteúdo. Eu vou explicar por quê, tá? Se eu colocar, por exemplo, o meu nome aqui e arrastar para baixo, clicar no cantinho inferior, né? E arrastar para baixo, ele vai copiar o conteúdo. Por que ele faz isso com o número? Por que ele não coloca 1, 2, 3, 4? Porque, na verdade, gente, o número pode ter qualquer tipo de sequência. Então, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, mas ele não tem certeza se é isso que você quer. Você pode querer fazer só os números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9. Como é que o Excel vai adivinhar o que você quer? Aí tem um pequeno macete para você poder fazer isso, tá? É legal porque você de repente quer montar uma planilha com o número dos inscritos, sei lá, no consultório, cadastro de clientes ou algo do tipo, né? Eu vou abrir aqui só para vocês verem como é que isso funciona. Se eu quisesse colocar isso aqui, vou colocar aqui a parte. Digamos que você quer fazer um cadastro do cliente, né? Aí tem lá o número do cliente, respondendo aí a dúvida da Soraya, né? Tem lá o nome do cliente. Aí aqui você quer colocar um número, né? Quer arrumar aqui, eu vou marcar a coluna e vou clicar em centralizar. Legal? E aí você quer colocar um número, mas se você clicar e arrastar, ele vai copiar o número 1, certo? Então agora eu quero resolver isso. Eu quero colocar o número 1 e quero que depois apareça 2, 3, 4, porque eu tenho 500 clientes para cadastrar. Como é que eu vou fazer isso na verdade?
Aqui abaixo eu tenho que colocar um número subsequente. Se ele tiver dois números, pelo menos, ele entende a sequência. Então aí você consegue resolver. Então, 1, você coloca abaixo o 2, certo? Agora o macete, coloquei 1, coloquei o 2, você seleciona os dois. Porque ao selecionar os dois, agora o Excel vai entender que você quer fazer uma sequência de 1 a 1. Então ele entende agora. 1, 2, então o próximo vai ser o 3. Agora ele entende a sequência. Então quando eu vou clicar aqui e arrastar, cliquei bem no cantinho inferior direito, arrastei, eu posso arrastar até quando eu quiser, e ele vai colocar os números na sequência. Tá legal, Soraya? Tá respondido? É bem essa sequência aí, tá? Ele vai colocar, ele entendeu aqui abaixo. Mesma forma que se eu colocasse 1 aqui e 3 aqui abaixo, né, colocando os números ímpares, ele vai entender que a sequência agora é diferente. Tá? Então ele quer que você entendeu, ele vai entender que você quer fazer de 2 em 2. Então selecionei os dois, cliquei e arrastei, olha o que vai acontecer, e vai colocar de 2 em 2. O Excel ele é muito inteligente, tem coisas assim maravilhosas que a maioria de vocês não conhece, que muitas pessoas não conhecem, tá? Essa parte do auto-preenchimento pode até parecer uma coisa simples, mas no dia a dia de trabalho, se você estiver montando uma tabela maior do que essa aqui de vendas, né? Tem tabelas gigantescas que a gente monta no trabalho, adianta muito o nosso dia a dia. E aí está a grande diferença que eu falei, né? A pessoa que já aprende a construir essas questões aí com a lógica, com esses pequenos pulos do gato, ou a pessoa que vive preenchendo e repetindo. Preenche e repete, preenche e repete. Então está na hora de vocês aproveitarem essas questões, né? Para sempre avançarem um pouquinho. Tá legal? Deixa eu só ver se tem alguma dúvida a respeito ainda, porque eu vou falar aqui só para repetir sobre o curso, né? E eu queria ver se vocês têm alguma dúvida também aí sobre as questões do curso. Então, vamos lá. Ok, para quem chegou de paraquedas, quem está vendo da primeira vez, obrigado, hein, Vanessa, pelo feedback, hein? Quem chegou pela primeira vez aí, ou para vocês que já estão fazendo o curso. Curso com certificado no final, não tem palavra miúda não, tá? Certificado gratuito também no final. Duração do curso, 3 semanas. Já te respondo, tá, Márcia? Só passar a revisão aqui do que é o curso. Duração de 3 semanas. Então, a gente começou agora. Tem um amigo que quer entrar, você que acabou de entrar e está assistindo pela página também quer entrar, quer participar, pode me enviar uma mensagem aqui, que aí eu oriento direitinho. Lá no site tem lá o grupo de WhatsApp onde a pessoa pode entrar também, tá? Então é só mandar mensagem para mim, ou então lá no site tem o grupo do WhatsApp que a pessoa pode entrar ainda. Eu só não aconselho que a pessoa entre no meio da segunda semana, porque aí já vai ficar muito apertado, né? Para assistir as aulas, trabalhar live, fazer exercício. Então, quem quiser entrar ainda até domingo, até segunda-feira da semana que vem, ainda dá tempo, tá? Porque aí dá tempo de correr atrás e fazer as atividades aí que a gente está começando a trabalhar, tá? Então, o curso tem videoaulas. Essa live aqui é o diferencial, tá? Ela não é obrigatória. Mas o diferencial, para quem está participando aí, vocês estão vendo que apesar da gente ter visto a aula 1 eu vou de maneira bem didática, passo a passo, né, o detalhe. Mas aqui na live a gente está ao vivo, então a gente pode falar coisas a mais, a gente pode trabalhar coisas a mais, a gente avança um pouquinho de acordo com o pessoal vai perguntando, aí a gente pode ir avançando, tá? Nas videoaulas tem os desafios. E aí não precisa entregar os desafios não, tá? Tem gente que me perguntou depois, professor, eu preciso te enviar o desafio? Eu preciso mandar, como é que você vai ver o desafio? Não, o desafio é um exercício para você praticar. Então eu coloco a videoaula lá do desafio, você faz o desafio e depois assiste a videoaula da correção do desafio, tá? Então é bem prático. E aí é o que eu falei, eu coloco no desafio sempre alguma coisa que a gente já viu, alguma coisa que a gente não viu. A aula 2 está muito especial aí com um desafio bem legal, tá? Bom, testes rápidos. Amanhã eu vou liberar um primeiro teste aí. Esse teste aí já é obrigatório, tá? Uma vez por semana, toda quinta-feira eu vou liberar um teste. Você pode fazer na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Pode fazer no seu tempo, com calma, durante o curso. Eu só sugiro a vocês o seguinte, tem lá, foi liberada a aula na segunda, foi liberado o exercício na quinta, tenta fazer naquela semana até o domingo. Se não conseguir, no máximo na segunda, na terça, na semana seguinte. Porque se começar a deixar correr, também pode acumular, né? Não precisa fazer no mesmo dia, mas pode fazer durante a semana. E aí a gente já falou das lives também. Tá legal? Então, quem quiser participar ainda, pode entrar lá. Quem quiser indicar amigos ainda pode. E eu procuro sempre que vocês tiverem dúvidas de conteúdo, a gente na live aqui fala rapidinho, né?
Mas quando vocês tiverem dúvidas de conteúdo, podem enviar essas dúvidas via WhatsApp pessoal, tá? Eu sempre respondo aos alunos. Eu tenho esse hábito, eu gosto de estar próximo dos alunos e sempre respondendo essas dúvidas individuais, tá? Pode às vezes demorar um pouquinho, mandou de manhã, eu respondo à tarde, mas eu sempre respondo lá as dúvidas de conteúdo. E aí, mas está online? Cara, o online é o mais bacana, porque o presencial você vai no curso, faz aquela aula ao vivo, vai embora, acabou. Você não tem mais como tirar dúvida, você não tem mais contato, você não tem como revisar. No online você tem a videoaula para assistir várias vezes. E aqui no meu caso, nesse curso, você pode mandar o WhatsApp lá tirar dúvida. Então eu estou sempre ali em contato para poder orientar, tá? É... Bom, eu acho que é isso, né, gente? Acho que foi, né? Alguém tem alguma dúvida sobre o curso, procedimentos, como é que funciona? Tem muita gente que me perguntou também, professor, mas eu entrei no grupo do WhatsApp e como é que você vai saber quem eu sou? Como é que vai me avaliar, né? Vou ser muito franco, muito transparente, né? Eu criei pelo grupo do WhatsApp direto, porque eu tirei a burocracia que o pessoal fica com medo de fazer o curso. Mas será que esse curso é de verdade? Como é que eu vou entrar no fazer uma inscrição, colocar meu nome, colocar meu e-mail, colocar meu telefone, meus dados num cadastro, fazer um curso na internet e não confio, não acredito, será que esse curso é de verdade? Então eu tirei essa burocracia, cria o grupo no WhatsApp, você não faz cadastro no início, você entra no curso, você assiste às aulas e aí quando você faz os exercícios lá para poder ter direito ao certificado, aí sim você tem que dizer os seus dados, né? E tem que estar no grupo do WhatsApp para eu poder te acompanhar. E aí por ali, por esses dados, eu vou realmente acompanhar para poder emitir para você depois um certificado no final do curso, tá? Então é por isso que eu faço via WhatsApp e aí por ali eu vou te acompanhando. Então é sempre bom a gente ter. Tome muito cuidado na hora de preencher os exercícios para colocar os dados certinhos lá, tá? Que aí eu consigo verificar quem você é e te acompanhar. Se de repente você indicou um amigo, esse amigo entrou no site, fez o teste, mas essa pessoa não está no grupo, aí eu não tenho como acompanhar, né? Então ela tem que estar no grupo do WhatsApp e tem que também fazer o teste lá e colocar os dados certinhos no teste, que aí eu consigo cruzar as informações, tá? Elisa fez uma pergunta aqui. São 3 semanas com uma aula por semana? Sim, só recapitulando. Às segundas-feiras eu libero a aula, a videoaula. Está lá disponível no site, tá, Elisa? professormarcioreis.com.br. Às segundas eu libero a aula. Às quartas a gente vai ter a live. E aí eu vou tentar sempre fazer a live de manhã e a live à noite, tá? 9 horas da manhã e 8 horas da noite. E às quintas-feiras eu libero o exercício. Tá bom, Elisa? São essas 3 etapas sempre durante essas 3 semanas. Então, segunda, quarta e quinta, fica atenta lá com o que foi liberado e tem a semana para poder fazer, tá? A Áurea perguntou, os exercícios obrigatórios serão enviados para avaliação através do WhatsApp também? Não, Áurea, o exercício vai ser o seguinte, quem fez aquele exercício antes, que é um que você preenchia as questões, que é um exercício de raciocínio lógico e matemático, talvez você lembre desse exercício, né? Vai ser algo parecido, tá? Só que vai ser bem bacana. O que eu montei aqui de exercício para vocês? Vocês vão entrar numa página no site, eu vou passar o link para vocês. Aí você vai preencher lá seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp para se identificar, né? E aí ele vai abrir para você uma planilha na página do site, já dando qual da prova, né? Ele vai abrir lá uma planilha e eu vou ter perguntas sobre aquela planilha. Como é que você faz a fórmula tal, qual, e sempre com opções de múltipla escolha, tá? E aí você vai preencher as suas respostas. Aí vai ter uma planilha, 2 questões. Uma planilha, 3 questões. E vão ser 10 questões ao total, tá? Então sempre uma planilha e as questões. Planilha e questões. E aí no final, quando você enviar e salvar, esse questionário ele vai vir com vídeos de correção. Então a diferença do outro exercício para esse agora é essa. Então ele vai vir com um exercício de correção. Então aquela questão que você fez lá, errando ou acertando, eu vou ter um videozinho que você vai clicar e vai assistir a correção. Tá? Então fique bem tranquila, que a avaliação vai ser automática por lá, com videoaulas minhas. E se tiver dúvida também, você pode depois mandar o WhatsApp para mim. Tá? Mais importante do que nota é vocês aprenderem, né? É que vocês aprendam aí o conteúdo. E eu vou colocar lá, ele vai ter um mínimo de nota 6, né? São 10 questões, tem que acertar no mínimo 6. Mas eu vou deixar sempre ali uma opção para você tentar novamente. Se você realmente achou que tem muita dificuldade no exercício, quer tentar de uma outra forma, aí caso a caso, eu aceito também receber de repente um trabalho por fora, né? Você pode montar uma planilha e pode me enviar via e-mail, via WhatsApp,
Mas isso caso a caso depois, tá? Eu acho que não vai ser necessário, não. A princípio, só o exercício ali, vocês vão gostar bastante, tá bem dinâmico, tá bem legal, tá bom? É... Vamos lá, se tiverem mais alguma dúvida, tô aí pra gente aproveitar. Acabou que deu 1 hora certinho de live, né? Foi legal, foi legal. Gostei aí da participação do pessoal, né? E aí? Se tiverem mais alguma dúvida, ok, senão a gente já vai encerrando. A Márcia fez uma pergunta aqui sobre inserir uma linha, se ele recalcula os números. Então, Márcia, depende. Depende se você tiver fórmula ou não. A gente estava falando desse item aqui, né? Depois você pode brincar um pouquinho com isso lá, tá, Márcia? Você pode fazer uns testes também. Mas ele não está com fórmula aqui abaixo. O que acontece é que quando a gente arrastou e copiou, ele gerou uma cópia do conteúdo. Então, se a cópia do conteúdo, ele não incluiu um número abaixo, tá? Então, olha, se eu clicar 2 vezes, vocês vão ver que não tem fórmula, é um número, tá? Então, ele não vai fazer automático um novo número aqui abaixo, tá, Márcia? Aí eu vou explicar, até aproveitando que a gente já está aqui, já que você perguntou, eu vou aproveitar e dar também aqui uma dica se for usando fórmula, tá? Mas aí não fiquem assustados não, porque isso não é... já começa a entrar um pouquinho mais avançado, tá? Se eu incluir uma linha aqui, ele não vai fazer isso, ó. Ele não vai recalcular e botar número automático, não. Tá legal? Olha, não fez, ó. Ok? Mas se você quiser alterar isso aqui, ó, com fórmulas, aí teria um macetezinho. Deixa eu só explicar para vocês qual é o macete, mas já entra um pouquinho do Excel mais para frente, tá? O que eu faria aqui se fosse fazer com fórmulas? Eu colocaria igual a célula anterior mais 1. E aí vou dar um Enter. Por quê? Porque agora ele está fazendo com uma fórmula, com o endereço de célula somando mais um item. Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai fazer automático para todos. Agora, se eu incluir mais um item aqui, aí você vai ter que pensar em arrastar as fórmulas novamente. Tá vendo? Aí eu vou arrastar novamente para cá. Aí você recalcula, tá vendo? Então, assim, eu sei que foi rápido, mas é só para você ter uma palhinha de que dá para fazer com fórmulas, mas aí a gente acaba indo um pouquinho mais avançado, tá? Não fica muito presa nisso agora não, mas aos pouquinhos você vai praticando, vai aprendendo, tá? É... Colocar em ordem alfabética, dá para você trabalhar, dá para mudar a letra de maiúscula em minúscula, mas a gente vai ver com calma aí na aula 2, tem as outras aulas com calma, tá? Obrigado, tá, Eliane, pelo retorno. Obrigado, tá, pessoal? Obrigado, Áurea, também, pelo comentário. Márcia também. E agradeço a todos aí pela presença, tá? Acho que foi bem bacana, tá bom? Então, fiquem atentos aí, todos, para a aula de amanhã. Na verdade, para o exercício que eu vou liberar amanhã, tá bom? E eu vou tentar deixar salva essa live aqui. E à noite a gente vai trabalhar novamente aí na live às 20 horas. Tá legal, gente? Qualquer dúvida podem mandar via WhatsApp e eu fico aí no aguardo aí para qualquer dúvida, tá? Eu vou só esperar um minutinho, se tiver qualquer dúvida, ok, senão a gente já encerra por aqui. Tá bom, gente? Grande abraço aí, bom dia para todos, hein?